Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 29 e nós vamos falar sobre o segredo da coleta do maná. Quando você estiver desesperado por Deus, ficará dependente do poder de sustentação diário de sua palavra. Sua fonte de sobrevivência será o seu maná diário, alimentar-se da palavra de Deus. Nós sabemos que a validade do maná do deserto era de apenas um dia, e se ele fosse guardado para o dia seguinte, ele apodreceria, assim como está em Êxodo 16, de 12 a 31. Ainda é verdade que a alimentação feita ontem da palavra não nos sustenta hoje. E uma das principais funções do lugar secreto é fornecer alimento fresco da palavra de Deus todos os dias. Provérbios 16, 26 diz: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. É a nossa fome pela palavra de Deus que nos impulsiona ao lugar secreto. Quando estamos espiritualmente famintos, somos energizados para trabalhar na palavra. A ausência de fome é um sinal de perigo. Quando alguém está doente, geralmente o primeiro sintoma que aparece é a perda do apetite. Aqueles que perdem o apetite espiritual precisam de um exame médico espiritualmente falando. Seria um pecado cancerígeno destruindo a vitalidade espiritual? O que se aplica ao estado carnal também se aplica ao espiritual. Há uma grande chance de nosso apetite espiritual ser restaurado se bebermos bastante água, o Espírito Santo, se descansarmos adequadamente, parar de fazer nossos próprios trabalhos, se nos exercitarmos na palavra e evitarmos comidas que não são saudáveis, que são péssimas substituições. A fome espiritual é absolutamente essencial para a saúde espiritual, porque sem ela não seremos motivados a nos alimentar do maná da palavra de Deus. É essencialmente importante que cada um de nós aprenda como coletar maná para si. Aqueles que consideram o sermão de domingo de manhã como sua única fonte de nutrição, certamente se tornarão esqueletos espirituais. Deus nunca planejou que vivêssemos da vida secreta de nosso pastor. Ele quer que descobramos por nós mesmos a emoção vitalizadora de nos alimentarmos diariamente de sua palavra. Quando você aprender a se alimentar da palavra, deixará de ficar chateado porque o sermão de domingo não se aplica à sua vida. Ele deixará de ser sua única fonte de alimentação e vida. Se algo no sermão o alimentar, você poderá considerar como um bônus, mas não dependerá mais das outras pessoas para lhe darem leite, porque terá aprendido a cortar o seu próprio bife. Muitas pessoas têm expectativas equivocadas sobre o que é o culto de domingo de manhã. Elas procuram um lugar para serem ensinadas na palavra, para serem alimentadas e um lugar para seus filhos serem ensinados e fortalecidos. Mas geralmente esperam receber no culto o que Deus pretendia que recebessem no lugar secreto e no altar familiar. Eu chamo de altar familiar os momentos diários em que os pais ficam assentados com seus filhos para instruí-los na palavra e orarem juntos de acordo com o mandamento das Escrituras. Quando depositamos expectativas mais altas no culto de domingo de manhã do que ele pode nos oferecer, podemos facilmente nos tornar críticos ou até mesmo cínicos em relação ao corpo de Cristo. Uma doença que pode ser terminal e altamente contagiosa, especialmente para os nossos filhos. Não é difícil aprender a coletar o maná. Apenas vá até ele e comece a coletar. Pegue sua Bíblia e comece a trabalhar nisso. A princípio, você vai se sentir desajeitado, mas continue perseverando. Quanto mais você trabalhar na palavra, mais habituado se tornará a coletar a porção diária que satisfará a sua alma. À medida que você perseverar, descobrirá que o Senhor designou o lugar secreto para satisfazer seu coração, pelo menos de 3 maneiras que estão descritas a seguir. Primeiro, alimentar-se da palavra de Deus. Disse daquele que teme a Deus: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, versículos 2 e 3. À medida que meditamos e nos alimentamos da palavra de Deus, ficamos parecidos com árvores que produzem fruto, porque temos nutrientes fluindo dentro de nós.
Segundo, bebendo do Espírito. Jesus disse: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. O Espírito Santo é como a água que nos ajuda a engolir o maná da palavra. A palavra deve ser sempre ingerida juntamente com a água do Espírito. Terceiro, cultivando um relacionamento de conhecimento com Deus. Hebreus 8:11 cita o Antigo Testamento. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus deseja conduzi-lo a um lugar oculto, onde você desenvolverá sua própria e exclusiva conexão com Ele e passará a conhecê-lo de forma totalmente independente de qualquer outra pessoa. Ele deseja que você desenvolva sua própria fórmula secreta de se comunicar com Ele e conhecê-lo. Nenhum homem poderá ensiná-lo a encontrar esse conhecimento e a relacionar-se com Deus. O próprio Espírito Santo será o seu professor. E tudo que você precisa fazer é fechar a porta. Oh, as incríveis profundidades de comunicação que podemos encontrar no lugar secreto, sem mencionar a ingestão do delicioso alimento espiritual. A partir do momento em que encontramos essas coisas no lugar secreto e conduzimos nossa família nelas, as reuniões de domingo de manhã podem passar a desempenhar seu devido papel em nossas vidas, um lugar onde Deus é glorificado e ministrado, um lugar onde podemos incentivar e apoiar outras pessoas, um lugar onde a visão de nosso corpo coletivo é articulada, um lugar onde nossa unidade é construída, um lugar onde é feita a oração em grupo, um lugar onde o jovem e o fraco são fortalecidos e encorajados, e um lugar onde os que buscam podem se achegar a Cristo. Apenas mais um pensamento rápido. Lembro-me dos dias quando eu, como pastor, compilava a palavra diariamente para obter material potencial para o sermão. Estava sempre em busca de verdades que alimentariam minha congregação. Mas então Deus me deteve e mudou a forma como eu vinha até a palavra. Agora leio a Bíblia somente para mim. Tenho tanta fome de Deus que todos os dias preciso ser sustentado pelo maná fresco da palavra. Se não obtenho meu maná para o dia, fico um pouco irritadiço. Agora coleto maná somente para mim. Mas veja outra coisa interessante que descobri. Quando compartilho com outras pessoas o maná que me alimenta, ele também as alimenta. Na verdade, descobri que as outras pessoas parecem ficar muito mais alimentadas quando compartilho com elas o que primeiramente me sustentou. O segredo é: aprenda a coletar o seu próprio maná. Então, você terá algo para compartilhar com as outras pessoas. Que Deus abençoe vocês e até o próximo segredo.